Voltamos, iluminadas! Bem-vindos a mais um conteúdo dos Arcanos do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. E como vocês podem perceber, a gente está bem purpurinada por aqui, com dourados, porque a gente vai falar hoje da Carta do Sol. Eu sou Elaine. Eu sou Rosiane. E se você não está acompanhando o nosso conteúdo, nós falamos da Lua no arcano anterior, que é uma carta de superação de medos, é uma carta meio sombria, que você não tem muita clareza de como seguir. E agora a gente finalmente chegou nessa energia dourada, radiante, clara, iluminada do Sol. E para a gente compreender um pouco mais como reconhecer ela na nossa vida, a gente vai começar falando, como sempre, do simbolismo dessa carta. Tudo certo? Por aí, amiga, dá Tudo para certo. ver? Uhum. Cá estamos com essa potência solar na sua tela. E a gente já deu uns spoilers de como é essa energia. E vai sentindo daí. E você, Rose, pode ir ajudando aí as pessoas a entenderem, né? Se vocês forem voltar no vídeo da Lua, vocês vão perceber que a carta da Lua ela é mais escura, ela não tem muita claridade, ela tem incertezas, porque a Lua ela ilumina um pouco. E já essa carta do Sol já é super iluminada, né? Dá para ver vários detalhes dela, né? Super a parte do céu azul com a iluminação atrás, o sol bem grandão, com o rosto. Temos ali um girassol. Então, tem vários elementos simbolizando essa facilidade de você enxergar tudo o que está na carta, né? E é sobre isso. O sol é sobre essa iluminação, mostrar tudo o que está aparecendo. O girassol também ele tem essa questão de seguir o sol, né? Então, o sol também é uma guiança, uma grande guiança. E E o sol também ele tem essa representação laranja, amarelo. Ela fica Dourado. nessas nuances dourado, que também simboliza nosso poder pessoal. A energia crística, que a energia crística é aquela que quando a nossa consciência acende a da humana e a gente chega na iluminação. Aí a gente tem alguns exemplos como Jesus Cristo, Buda e outros, né? Exatamente. Então, quando a gente passa pelo Vale da Lua, como a Rose bem disse, e supera os nossos medos e aquilo que a gente achava que era uma verdade, mas que na verdade era mais uma ilusão, a gente chega nessa iluminação aí da carta do Sol. E tanto o Sol quanto a criança, que eu vou falar um pouco, e o cavalo, são elementos que você vai encontrar em todos os decks de tarô que simbolizam e representam a carta do Sol, são elementos em comum. É, Então, essa criança que vocês estão vendo aqui, ela traz o simbolismo de nos lembrar qual é a origem da nossa alegria genuína. Porque quando somos criança, ou quando a gente observa uma criança, você percebe que ela tem uma espontaneidade, né? Ela não fica muito dependendo das circunstâncias externas para estar alegre ou não. Naturalmente, ela está alegre. Claro que há contextos em que, desde muito cedo, as crianças elas já são podadas e reprimidas em sua espontaneidade, né? Por conta da educação, do contexto social, da forma como os pais enxergam o que é o certo, o que é o errado. Mas se nada disso fosse a questão, naturalmente, quando você está conectado com sua criança, uma criança tem essa espontaneidade, essa alegria. Então, por isso que a gente tem aqui essa criança, que quando a gente está na fluidez do lado luz dessa carta, naturalmente a gente se conecta com a nossa criança, que é alegre, que é espontânea, está feliz por nada, não tem motivo. Eu estou feliz porque eu estou feliz, estou feliz porque eu estou viva, estou feliz porque eu estou existindo. Então, é essa alegria que essa criança simboliza aí. Você percebe que ela também está uma criança sem roupas,
Porque uma alegria que está descondicionada de aparência, de aspectos externos, ela é alegre porque ela existe. Ponto final. E ela, você vê que ela está apontando para o sol, né? Está apontando ali para o sol, que ela está seguindo essa energia alegre do sol, da iluminação. Então, assim, em essência, ela vai seguindo a energia da alegria. Então, por isso que ela está ali, né? Seguindo essa espontaneidade. Ela está mais original, ela está mais autêntica. E aí temos também outro simbolismo super forte, que é o cavalo branco aqui, ó. Esse cavalo branco, a gente vai relembrar vocês da historinha que está sendo contada com esses arcanos. O cavalo branco, ele está conduzindo a gente para o próximo passo. E ele é branco porque ele está conectado à energia da pureza. Agora, preste atenção. Pureza é muito diferente de inocência, de deslumbramento. Não, essa pureza é eu tenho clareza, tá vendo? É tudo claro, clareza do que me faz feliz, do que me faz alegre, e eu vou seguir essa energia da alegria, do contentamento para as próximas fases da minha vida. Então, você escolhe trilhar a sua vida através da clareza e da pureza da verdade, e aí você segue para as próximas fases, que é os arcanos finais que a gente vai falar mais adiante. Em vez de escolher a tristeza, a ilusão e os medos da lua, quando você chega no sol, você escolhe a verdade e a alegria para conduzir a sua vida. Então, o cavalo aqui está simbolizando esse condutor. O veículo que você vai caminhar na vida agora é esse ser, né? Que o cavalo, em essência, é leal. Os cavalos, eles têm uma sensibilidade ao nosso estado de espírito super profundo. Então, assim, quanto mais verdadeiro você é, mais um cavalo vai te guiar bem. É por isso que o cavalo está aqui nessa carta. Eu acredito que, em termos de simbolismo, já foi tudo, né, amiga? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Sim. É, Já foi, e né? como a confiança, né, que tem a criança no cavalo, né? Ela não tá duvidando. Então a Sim, criança ela também tem essa questão de aceitação, de confiança, né? Mas não na confiança cega, que é a inocência, né? É a confiança realmente de pureza, tá aberta para as possibilidades que a vida vai trazendo, né? exatamente. Então, vamos compreender mais. Bastante palavra-chave, né, gente? Então, é o seguinte. Mas é porque a carta do sol, ela é intensa. Uai, calma. Meu julgamento ainda não. Ela é intensa mesmo. Ela é cheia de ferramentas para a gente seguir com a nossa vida. E muito do que tem nas palavras-chave quando você está conectado com essa carta, a gente já trouxe no próprio simbolismo, mas a gente vai dar mais detalhes aqui. Então, quando você está vivendo um momento solar na sua vida, a primeira palavra que você se conecta é realmente a verdade. E aí eu vou fazer um paralelo à Lua. Vocês lembram que na Lua você estava ali na ilusão, no medo, no inconsciente, nas sombras do que é real, do que não é real, o que é que eu acredito, o que é que eu não acredito, o que é que eu faço aqui. Quando você atravessou o Vale da Lua e caiu no dia ensolarado, que é o momento solar da sua vida, a primeira coisa que você se conecta é assim, nossa, agora eu tenho clareza do que é uma verdade para mim, do que é realmente verdade. E esse brilho do sol, antes da gente romantizar o brilho, ele ilumina tudo. Ele ilumina os cantos escuros, ele ilumina o que realmente te faz feliz, mas às vezes você precisa fazer umas faxinas antes. Então, é aquela verdade que, ok, agora tá tudo descoberto, tô vendo tudo com clareza. Então, essa é uma das palavras mais fortes dessa carta, eu diria. Além da alegria, que eu diria que é a segunda outra palavra mais forte. Inclusive, a alegria já está aqui. Então, simboliza também na nossa vida um momento solar mesmo, que está conectado ao sol propriamente dito, porque se você olha para o sol, ele traz toda essa dinâmica, né, de iluminar, de trazer vitalidade, de ativar a nossa energia vital. Então, normalmente é uma fase na nossa vida onde a gente tem energia para fazer as coisas, a gente tem motivação, porque a gente está realmente sendo convidado e conduzido pela energia da alegria que está aqui, né? Então, assim, a gente se torna mais criativo,
a gente, principalmente essa criatividade está conectada a essa criança interior aqui. Você percebe que, em essência, as crianças elas são super criativas? Elas têm várias maneiras de experimentar a vida. Ah, isso é misturar limão com terra. Então, elas estão nessa energia de experimentar. Então, quando você está conectado com essa carta no seu lado luz, você tem esse ímpeto criativo na sua vida também. A pureza, eu já expliquei, essa pureza do sol é bem diferente de inocência, é uma pureza de ouvir a sua criança interior. Ouvir essa criança que não foi condicionada ainda, né? Que é essa criança que, em essência, tem prazer de estar vivo, tem alegria de estar vivo. A iluminação por si só é quase um clichê, quase redundante falar, porque é sobre você ter total clareza sobre o momento que você está vivendo. O despertar está completamente condicionado à carta anterior, porque na Lua você ainda não estava desperto direito. Você estava um pouco inconsciente. Você estava ainda com medo de superar alguma coisa, de que algo repetisse do passado. E quando você chega na carta do sol, você despertou, você ou então aquele medo ali que eu deixei me paralisar era uma ilusão, né? Ou então eu superei aquele medo, então você desperta. A energia da celebração com certeza está super conectada à carta do sol. A carta do sol é sobre você celebrar cada pequena conquista, sobre você não esperar tudo ficar perfeito para, né, colocar essa energia na sua vida. Então, aí, quando a gente vive esse momento também, normalmente a gente está prosperando, a gente atrai boa sorte. Como, sabe aquele momento que você está conectado com sua verdade, que você está conectado ao seu poder pessoal também, e que tudo começa a se abrir. Oportunidades começam a chegar, convites começam a chegar. Parece que a boa sorte lhe pegou. Então, costuma ser um momento iluminado dessa etapa da nossa vida, né? E claro que com isso vai vir a sensação de realização. A superação está muito conectado também ao que você superou lá na carta da Lua, né? Você chegou, se atravessou a Lua e você foi para outro dia, amanheceu, você conseguiu transcender aquele medo lá. Então, assim, essa diversão aqui conectada à celebração, que é sobre você se divertir enquanto você existe. Então, o quanto que a gente pena para se divertir. A gente precisa estar com tudo muito perfeito. A gente traz muita punição para a nossa vida de, ai, eu só vou me permitir me divertir quando eu tiver com tal coisa resolvida, quando eu terminar todo um checklist imenso de coisas. Então, mas quando você está no sol, você busca se divertir, inclusive quando você resolve as coisas, né? Não necessariamente precisa estar com as coisas resolvidas para isso. E por fim, tudo isso vai te dar, claro, poder pessoal. Que é uma carta muito conectada ao signo de Leão também, eu diria, né? Que Leão, na essência, ele. Inclusive, assim, eu tô bem leonina com esses douradinhos aqui. Que é sobre você confiar em você, ter autoconfiança, gostar de você, gostar da sua energia, gostar da sua vitalidade, gostar da forma como você existe. Então, isso vai te trazer esse poder pessoal para seguir com a sua vida. E agora a gente vai para outra face do Sol, que é a sombra, que é aquela que a maioria não gosta, mas que faz parte. E a gente já vai começar com uma bem polêmica, bem profunda, que é deslumbramento inconsciente. O deslumbramento é aquela questão de que você idealizou algo e você, quando vê com a iluminação, com a clareza do sol, não é bem assim. Não é bem isso que você imaginava. Então, a gente vai dar alguns exemplos. Por exemplo, a maternidade. A maternidade é algo sagrado, é um rito de passagem tanto da mulher, que antes era uma mulher e agora é uma mulher mãe. É também a questão de trazer um nascimento. Então, é algo muito encantador, muito lindo. Porém, todavia, entretanto, tem os seus prós, tem suas questões de tipo da correria, da gastos, vai adoecer, você também às vezes vai precisar de ajuda, de
Então, é lindo, mas ela também tem essas nuances, esse contraste não tão positivo, que machuca, às vezes cansa, né? O cansaço tanto físico, mental. Então, é exatamente isso, você deslumbrar algo de forma inconsciente, achar que é aquilo, e na verdade, às vezes aparece de outra forma. Então, a outra questão também que a gente pode acrescentar no deslumbramento inconsciente é quando as pessoas começam a trabalhar seu autoconhecimento, com meditações, com terapias alternativas, com vários tipos para se autoconhecer, para realizar mudança e chega nesse ponto de agora que eu despertei, agora que eu mudei, sou melhor que todo mundo. Mas não é assim. Isso é um deslumbramento consciente. Isso não torna você melhor que os outros. Isso é uma positividade tóxica ou espiritualidade tóxica, né? Você achar que por você estar buscando mudanças na sua vida, você está sendo melhor que os outros que não, talvez não estejam fazendo esse mesmo caminho. E tá tudo certo, cada um segue seu caminho. A birra. Essa birra está conectada com a criança interior da gente. Que muitas vezes, por ela ter sido silenciada, por às vezes ela ter passado por muitas coisas, memórias, né, da gente de criança, mas também memórias da nossa genética, né, do nosso DNA com os nossos pais, ancestrais, porque essa questão de dividir bem certinho criança, adolescente, adulto, isso faz pouco tempo que tem essa referência. Antigamente, a criança já começava a caminhar, já tinha que trabalhar. Não tinha essa questão de visão, cuidar da infância, cuidar da criança, né? Deixá-la se amadurecer para tomar caminhos de adultos. Não, não tinha isso. Então, e isso ficou na memória dos nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, e a gente teve essa infância cortada, anulada, calada. E aí, quando acontece algum gatilho, alguma situação que lembra de forma inconsciente que você está sendo calada, que você está sendo anulada, que você está sendo rejeitada, abandonada, você traz a birra, que é a forma de defesa também. Porém, ela acaba também trazendo não é desconfortável para o outro lado que está passando por isso com você, porque ela, às vezes ela não sabe o que passou com você. E ela também tem a sua criança ferida. Então, essa birra, ela, na verdade, ela tem que ser olhada. Quando você olha para essa dor, que essa birra, ela só é a superfície, tem algo muito mais profundo embaixo. Quando você olha ela com essa energia do sol, vamos lá, vamos iluminar essa parte aqui, aí você vai ver que existe uma dor. E realmente, a verdade às vezes dói. Essa verdade que o sol traz, às vezes ela é chocante, ela choca a gente. Ela é dura muitas vezes. É que nem quando a gente disse, quando a gente chega na adolescência, a gente já não vê nossos pais como heróis. Ou às vezes muito antes. A gente já cai aquela máscara do pai herói, da mãe herói. E você, meu Deus, meus pais são humanos. Mas faz parte? É um processo. Autossuficiência. Uma criança ferida também se torna um adulto que se sente autossuficiente. Autossuficiente da questão de tipo, não quero receber ajuda. Uma pessoa no trabalho que não gosta de receber feedback. Uma pessoa que no relacionamento só quer atenção e não quer dar ao outro, né? Isso relacionamentos de todos os tipos, não precisa ser só amoroso, mas de todos os tipos, familiar, amizade, trabalho. Ela não consegue trabalhar em equipe, é uma pessoa que tem dificuldade com o trabalho em equipe. Então, é uma pessoa que ela não consegue receber. Ela só consegue dar ao outro, não consegue receber, e ao mesmo tempo ela acha que ela consegue tudo, que ela pode tudo e que ela é a única no mundo, né? E a perfeita. E já na outra polarização tem a dependência emocional, que aí é a parte de que você não está adquirindo o seu poder pessoal. E a pessoa que é dependente,
é uma pessoa que não tem o seu poder, não tem a sua voz ativa, não só a voz de falar, mas o seu posicionamento na vida. Então, ela vai depender sempre da opinião dos outros, do que os outros acham, do que as pessoas querem para ela na sua vida. E é muito ruim, porque uma coisa é você ouvir conselhos, outra coisa é você depender deles para você tomar suas decisões. E o poder pessoal traz isso, né? É você sentir, isso faz sentido para mim, não faz sentido para mim. Mas a dependência emocional, ela cala essa voz de direcionamento que você pode ter. Orgulho desmedido. O orgulho está muito conectado com essa autossuficiência, que é eu sou o melhor de todos, eu posso tudo, e também atravessa limites das pessoas, né? Ou seja, às vezes ela tá, por exemplo, no trabalho, ela acha que pode fazer tudo e acaba ultrapassando lideranças, acaba ultrapassando os colegas, acaba ultrapassando o respeito e vira desrespeito, né? Porque o limite do outro também merece ser respeitado. Então, o orgulho é não conseguir enxergar os seus defeitos, as suas sombras, acha que você é a pessoa mais perfeita do mundo. E aí ela acaba caindo em várias armadilhas, né? O orgulho ele não é benéfico para ninguém, nem para a pessoa que está tendo, como para as pessoas que estão ao redor. Pessimismo. Quando chega a verdade, você se depara com ela, muitas vezes ela é maravilhosa. Ela é uma festa, uma diversão, uma celebração, uma vitória. Mas muitas vezes, algumas vezes, na verdade, ela é um pouco dura. E aí, você, a partir de ver essa verdade, você tem que tomar decisões, atitudes, posicionamentos, fazer algo, né? Ter uma ação após isso. E aí, a primeira coisa é: não consigo, não posso, não vou dar conta. Então, é um pessimismo, só olha para o lado ruim das coisas, não consegue olhar para o lado, o que pode ser, o que eu posso fazer aqui, o que é possível que eu consigo fazer, quem ou o que pode me ajudar para passar por isso. Né? Então, o pessimismo é um lado do total, né, do otimismo, né? E o egocentrismo é você se sentir o próprio sol, né? Todos, todo mundo tem que girar ao redor de você, porque você é o sol, porque você é o todo-poderoso, a toda-poderosa. Aí já entra na parte ruim da questão do poder pessoal. Aí isso não é poder pessoal, isso está longe do poder pessoal, porque o poder pessoal é você se saber, se autoconhecer, mas ao mesmo tempo você está aberto para tudo e para todos, para receber, para ajudar, porque a gente vive numa troca entre dar e receber. Quando você dá muito, o teu receber está baixo. E se você recebe muito, você está dando pouco, e aí os outros também não estão recebendo. Então, o egocentrismo é aquilo que só quero para o meu benefício próprio. Não pensa no outro, não pensa no coletivo, não pensa no planeta Terra, com os animais, com todo mundo, com a natureza. É tudo em prol ao que, para mim, é melhor. A gente tem que buscar, sim, o melhor, sempre. Mas com um olhar também amplo, um panorama maior, né? Que tipo, ok, se eu tomar tal decisão, vai fazer bem para mim? Ok, vai fazer. Agora, vamos ver se faz bem para minha família, para meus amigos, para a sociedade. E assim a gente vai tomando os caminhos, né? Então, o sol ele traz essa dinâmica, né? Vai ser lindo, você vai estar enxergando mais, só que também vai trazer essa questão de algumas coisas que você ainda tem que resolver, que é algo natural de nós seres humanos. Estamos aqui na Terra para isso, né? Então, é muito. Mas a carta do Sol é muito, de muita alegria. Então, se você consegue, quando se conectar com essa consciência maior, né, superior, de ver as coisas com um olhar de pureza, né, olhar de otimismo. Não aquela positividade que a gente falou tóxica, né? Aquela positividade tóxica, não.
Aquela da verdade. Ah, tá, é um mais um que vai dar dois. No que eu posso trabalhar nisso? Então, é se abrir para as possibilidades, né? Sim. E o mais engraçado de tudo, que se você experimentar, a carta do sol, esse momento solar na nossa vida, a gente está vivendo aqui, se a gente for considerar tudo, toda a jornada do tarô, agora, porque a gente está chegando quase no final. Só que assim, eu percebo que, de modo geral, na nossa vida, a carta do sol ela é mal interpretada e negligenciada na nossa vida, porque às vezes as virtudes positivas do sol, que é alegria, diversão, celebração, confiança no seu poder pessoal, conexão com sua criança interior, muitas vezes são vistas na nossa sociedade como algo secundário e às vezes algo irresponsável. Agora, que engraçado, quando a gente já passa pelos altos e baixos da vida, que é toda a jornada do herói, que se vocês assistirem aí vai ter umas horas de conteúdo, que a gente já sofreu, já penou pra caramba, né? Já passou pela torre, já passou pela lua, já teve muitos momentos também de maturidade. A carta do sol, ela surge, na verdade, e eu vou ficar com essa palavra maturidade, no momento de maturidade. Então, quando a gente já tentou bater nas portas de várias maneiras e percebe que a seriedade excessiva, ou que a gente relaciona a maturidade de vida adulta com seriedade, com comprometimento, com objetivos claros, e a gente muitas vezes negligencia uma parte essencial da nutrição, que é ser alegre e se divertir. Às vezes a gente acha que isso é uma utopia de Alice no País das Maravilhas, né? Que isso é para criança, isso é para quem não tem responsabilidade ainda. Aí a gente vai negociando, se sentir alegre, se sentir celebrativo, se sentir bem. E às vezes a gente tem culpa, muita culpa em realmente levar a sério a alegria. Só que a gente Sim. está cortando um pilar essencial para a gente ter motivação, para a gente, inclusive, ter boas ideias de como resolver os perrengues da vida adulta. Às vezes a gente está literalmente negociando e deixando para lá a peça que falta para você. A gente pode se inspirar pela natureza. Quando a gente semeia uma, né, coloca uma sementinha na terra, ela precisa do sol para crescer. Mas ela não se culpa por ela não ter ainda brotado. Ela continua recebendo sol. Então a gente, por Ela mais que a vai gente note desfrutando de cada parte desse desenvolvimento, né? isso, e mesmo que a gente não alcançou às vezes algumas metas, A não gente quer vai se dizer que a gente não divertindo pode no se divertir. processo. E a diversão às vezes ela às vezes individual, às vezes se divertir é diferente do meu divertir. Por exemplo, Nani adora dançar, eu já não sou muito da dança, mas eu adoro ir para o cinema, por exemplo, ir para o shopping. Encontrar a sua Então, maneira de se divertir. a sua maneira, né? E isso que faz a gente ser autênticos. Qual é a parte que te vai te fazer feliz? Porque a felicidade, ela abre caminhos. A alegria, a felicidade, ela abre Ela, na caminhos. Então, se verdade, é uma bússola. Às vezes a gente está ignorando justamente é, que a gente falou no vídeo anterior. O, a sua alma, você vai sentir realização realmente de estar aqui quando você está se sentindo alegre e expansivo. sim, Mas você acha que alegria e expansão é para quem tá com tudo perfeito ou só para quem está em outra fase da vida. Então, assim, esquece da, distorção, entende? é, esquece da magia da vida, por exemplo. Às vezes você escuta, nossa, se eu der uma passeada na praia agora, deixar o meu trabalho 5 minutos e ficar, sei lá, uns minutos lá na praia. Às vezes a sincronicidade do universo, às vezes o que tu tá buscando aparece uma pessoa com exatamente com aquilo que tu tá Vai vir uma precisando. ideia ali nesse momento E também. isso é aquele momento que os artistas, por exemplo, eles fazem isso. Quando dá aquele bloqueio criativo, muda o seu ambiente, sai daquilo, se movimenta. Então, a mesma coisa é quando a gente está. Não alcancei minha meta hoje, por exemplo, ou o ano passado, e tem esse ano para resolver. Ou Dá esse espaço e então as sincronicidades acontecem. fica num checklist infinito de metas.
e não para se divertir por enquanto está realizando essas metas. E é isso, é Exatamente. bem profunda essa carta, ainda que ela pareça que é oba-oba, ela tem essa energia de ser dada no oba-oba, assim, porque acho que só para finalizar, assim, o que acontece muito quando você não está realmente conectado com a energia da alegria, você vai cumprindo um monte de meta, um monte de coisas. É muitas pessoas que alcançam riquezas, que alcançam um bom status de vida, que alcançam tudo aquilo que estava no checklist e não se sente feliz. Que no fundo a pessoa de alguma forma tirou a alegria da vida, tirou a alegria de ser a bússola, sabe? Então, a alegria é coisa muito séria. É, Da e gente a alegria ela anda muito junto com a simplicidade, né? Às vezes a gente quer aquela pureza, fogos de né? Aquela artifício, pureza, assim. e às vezes não, às vezes é tomar uma água de coco, já muda o dia, porque daí tu Ouvir uma sentiu música. uma música, muda a frequência, né? Às vezes a gente precisa, porque o piloto automático, ele é o que nos paralisa. É o acordar no tal horário, é tomar o café em tal horário, é trabalhar de tal horário a tal horário, ir para casa de tal horário e dormir. Acabou o dia, Agora você né? E pode não fazer tem tudo espaço. isso desperto, com conexão, se divertindo. Isso, exatamente. Sem estar no piloto automático. Nossa, eu tô escovando os dentes agora. Que alegria. Eu tenho dentes, eu tenho boca, né? Eu tenho produto para fazer tudo isso. Então, tipo, a gratidão também, quando a gente agradece, Sim. E se você for olhar, gera sim. alegria. Porque muitas vezes a gente está passando por uma lua e não consegue sentir. Tu consegue passar. Se você começa a agradecer, a alegria vai voltando aos poucos. Só fazer o teste. Mesmo que pareça até, vai começar a te dar um bem-estar e vai vindo a alegria. É. E se você for olhar, tem uma escala Hawkins que chama, que é uma escala que mede as vibrações. Então, assim, a vergonha está lá embaixo, na vibração mais baixa que existe, e a alegria é a vibração mais alta que existe. Então, se a gente for falar em termos metafísicos, para quem gosta disso, a gente gosta, acredita e busca viver isso. A alegria, quando você escolhe a alegria como bússola na sua vida, na verdade você fica magnético, você cria uma espiral positiva, né, de atrair coisas para sua vida, que está conectadas a essa força. Então é esse o recado que a gente deixa para vocês. Não negociem a alegria, busquem formas de incluir ela na sua vida, sem a positividade tóxica que a gente falou, claro, né? A gente tem dores, tem coisas que a gente precisa olhar. Então, uma das palavras-chave da Carta do Sol é a verdade. Mas busque a sua verdade de como é ser alegre para você, de como é celebrar, de como é se divertir, ok? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. De que adianta viver sem essa alegria, né? E a gente sempre lembra que nós temos um atendimento que ajuda você a identificar como que, se você tem essa dificuldade, né, de trazer a alegria de volta para sua vida, se você tem culpa em se divertir, certamente você está desconectado dessa força, né, dessa carta do sol. Então, a gente tem um atendimento para a gente identificar como é que está essa energia na sua vida e também para a gente fazer um alinhamento com essa energia, né? Então, isso é feito através do tarô, através do Teta Healing e através de meditação. Se vocês quiserem saber mais, é só chamar a gente. E Gratidão por nos assistir até aqui. Curte, compartilha, comenta. Estamos juntos aí. então, até o próximo conteúdo.